Bom, então, olá a todos, meu nome é Alan e juntamente com a minha dupla Milena, iremos realizar essa videoaula sobre o abscesso apical agudo, sobre a supervisão dos professores orientadores Janaína Guzzekin-Köffner e Thiago de Oliveira Gamba. Bom, então muitos se perguntam, o que é o abscesso apical agudo? Então, o abscesso é a coleção purulenta iniciada ao nível dos tecidos periapicais, então lá no periápice, de um dente necrosado com polpa morta, de evolução rápida e acompanhado de sintomas clínicos importantes. Então, muitas vezes, os pacientes vão ter uma queixa clínica dolorosa importante nesses casos. Ele é facilitado no seu diagnóstico pelo fato que o paciente localiza o dente envolvido, por ser uma dor localizada, o paciente localiza a dor, e porém é difícil o tratamento pelo fato que depende do grau de evolução da doença. O alívio da sintomatologia ele vai ser imediato através das medidas de ordem local e geral realizadas pelo profissional, porém basta ver em qual fase está esse abscesso. Então, o seu grau de evolução ele se inicia ao nível do periodonto apical, então nesse caso no periápice, como eu disse anteriormente. Nesse caso, se não drenar o organismo, ele vai dar um jeito de expulsar essa agressão, então vai evoluir para o osso alveolar, abrindo caminho de menor resistência do tecido ósseo. Nesta fase começa, ou melhor dizendo, inicia a dor do paciente. Sendo assim, causa perfuração do periósteo e se exterioriza na submucosa. Então, passando dessa parte, aqui a gente tem uma tabela sobre o abscesso apical agudo, onde a gente vai disponibilizar para os alunos da Universidade de Caxias do Sul. Então, aqui a gente pode observar as três fases do abscesso. Então, a fase inicial, em evolução e evoluída. Então, na fase inicial, a gente observa que o paciente vai relatar que a dor aumentou muito nas últimas horas, onde, neste caso, é possível ter pus no periodonto apical. As manifestações subjetivas relatadas pelo paciente são uma dor espontânea, uma dor contínua, então que não passa, uma dor intensa, pulsátil e também localizada. Por último, também aqui a gente observa uma sensação de dente crescido relatada pelo paciente, pelo fato que ele vai dizer que o dente ele se encontra mais alto do que o normal. Já nas manifestações objetivas, que é o que a gente pode observar na inspeção intraoral, a gente pode observar um fundo de sulco avermelhado com congestionamento da mucosa e também uma ausência de edema nesta fase. Já nos recursos semiotécnicos de diagnóstico, a gente pode observar no teste de vitalidade pulpar ao frio com spray-20 um teste de vitalidade pulpar negativo, então o paciente ele não vai sentir uma sensibilidade neste elemento. Já a percussão, a pressão apical e a digitação apical, elas tornam-se positivas. Então, o paciente vai ter uma sensibilidade dolorosa nestes recursos semiotécnicos. Já a mobilidade, ela vai se encontrar leve para esta fase inicial. Já as características radiográficas, elas não apresentam evidência radiográfica, mas podem apresentar um leve espessamento do ligamento periodontal ou uma discreta radiolucidez difusa. Já a conduta para esse caso será a drenagem via canal e também realizando um debridamento do forame ou trespasse foraminal com uma lima fina, 10 ou 15, 1 a 2 milímetros além do comprimento de trabalho. Já as medidas sistêmicas, elas vão ser utilizadas pelo fato da dor que o paciente se encontra, então a gente vai utilizar um analgésico
e antibiótico em conjunto com um anti-inflamatório. Já na fase em evolução, a gente observa que é a pior fase do abscesso, então a gente vê que o pus está localizado no osso alveolar, buscando exteriorização na mucosa, né, onde vai ter uma via transóssea ou periodontal. Então, o paciente vai ter uma dor intensa, uma dor espontânea, pulsátil, contínua e localizada. Também pode se apresentar com uma sensação de dente crescido, como mencionado anteriormente, um dente mais alto do que o normal. Já nas manifestações objetivas, a gente observa um edema intraoral sem flutuação, então sem o pontinho amarelo, então não vai ser passível de drenagem, para que primeiro a gente precisa realizar a incisão, então não vai ser passível de drenagem. E também a gente pode observar nesta fase a presença da assimetria facial, trismo, pele brilhante, prostração e também uma língua saborosa. Já no teste de vitalidade pulpar, continua sendo negativo, sem resposta ao teste. Já a percussão, pressão apical e digitação apical tornam-se idênticas à fase inicial. Porém, uma coisa que diferencia da fase inicial para a fase em evolução é que a mobilidade ela torna-se acentuada. Já na fase inicial ela é leve. As características radiográficas elas podem ser idênticas também da fase inicial, porém a sua conduta ela também torna-se diferente, né? Onde as medidas locais serão o amadurecimento desse pus, então a gente vai utilizar os bochechos com soluções aquecidas para tornar uma aceleração, né, desse amadurecimento do pus, onde ele vai colecionar mais rápido, para que daí sim a gente possa fazer a drenagem deste pus. Também podemos utilizar as medidas sistêmicas, então um analgésico e antibiótico com um anti-inflamatório em conjunto. Já na fase evoluída, onde é uma dor de menor intensidade, onde o pus ele rompe o periósteo ou a resistência do ligamento periodontal, exteriorizando-se na submucosa, então diminui a dor, mas ainda é uma dor espontânea, é uma dor pulsátil, contínua e localizada, mas é de menor intensidade do que a da fase em evolução. Também observamos uma sensação de dente crescido, como mencionado anteriormente. Já nas manifestações objetivas, a gente observa um edema intraoestroral, porém com flutuação, então vai ser passível de drenagem nesta fase, onde o pontinho amarelo ele vai estar visível. E também manifestações sistêmicas da fase anterior, elas podem estar presentes. Já os recursos semiotécnicos, tanto o teste de vitalidade pulpar quanto a percussão, pressão apical e digitação apical e mobilidade, eles tornam-se idênticos da fase em evolução. As características radiográficas também, elas podem se apresentar idênticas das duas fases anteriormente como mencionados. Já a conduta ela é um pouquinho diferente das outras duas, principalmente da fase em evolução, que é parecida. Então a gente vai utilizar as medidas locais, realizando a incisão pelo fato que há um edema intraoestroral com flutuação. Então a gente vai realizar essa incisão para fazer a drenagem. E também utilizamos as medidas sistêmicas, como o analgésico e antibiótico, em conjunto com um anti-inflamatório. E aqui abaixo a gente observa um outro diagnóstico, que é o abscesso fênix, que é a exacerbação aguda de uma inflamação crônica já existente, tem as mesmas manifestações clínicas, porém com presença de uma lesão periapical visível na radiografia que a gente fizer. Então aqui estão as referências, a gente utilizou esses 3 livros complementares,
que a gente retirou da biblioteca virtual da UX. E então era isso, espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!